Nosso boa tarde a todos. Como é de conhecimento e consta também na programação oficial desta 70ª Convenção Tradicionalista, uma palestra com a Comissão Executiva das comemorações dos 190 anos da imigração alemã no estado do Rio Grande do Sul. E eu convido para subir aqui ao palco os senhores Renato Liscops, que é o presidente da comissão, e o senhor Arlindo Malman, que é diretor de assuntos culturais da mesma comissão. Miola, só para formalizar, porque foi me solicitado pela secretaria, nós encerramos então a terceira sessão plenária. E convido também o senhor Silvio Aloysio Rockenbach, por gentileza, que é quem vai palestrar para os senhores. O senhor Silvio Aloysio Rockenbach é natural de Chapada, estado do Rio Grande do Sul, jornalista, viveu 13 anos na Alemanha, onde trabalhou na Voz da Alemanha e na Transtel. Foi correspondente da Editora Abril e da Rádio Guaíba. Foi assessor de imprensa do Consulado da Alemanha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em Porto Alegre. É apresentador do programa Arraia, Hora Alemã Intercomunitária, por uma rede de emissoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Editor do portal Brasil Alemanha e da Mala Direta Brasil Alemanha News. E responsável pelo setor de comunicação na Comissão Executiva das comemorações do biênio 189-190 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul, em 2013-2014. Com os senhores, então, o senhor Silvio Aloysio Rockenbach. Falar nesta 78ª Convenção Tradicionalista em nome da etnia alemã representa para mim, para a nossa comissão e para a etnia alemã, uma grande honra e nos deixa muito à vontade. Faço parte da comissão, conforme já foi falado, e tenho a meu lado os colegas Renato Kops e Arlindo Malman. Empenhei-me pessoalmente para que tivéssemos em nossa comissão, atualmente com 12 integrantes, também um membro permanente representando o MTG, já que congrega tantos descendentes de imigrantes alemães que levam a bandeira do movimento tradicionalista até para outros estados e o exterior. A sugestão foi logo acolhida pelo nosso então presidente da comissão, Roque Jacob, ex-secretário estadual de Cultura e hoje secretário municipal de Cultura de Porto Alegre. Assim, ele convidou o senhor Paulo Roberto de Fraga Cirne, conhecido dele de outras atividades culturais, para integrar a nossa comissão executiva como representante do MTG. Foi graças justamente a uma iniciativa do colega Fraga Cirne que há um mês uma comitiva da nossa comissão executiva fez uma visita de cortesia à sede do MTG, onde foi calorosamente recebida pelo seu presidente, senhor Erival Bertolini, pelo vice-presidente, senhor João Pereira, pela vice-presidente de Cultura, senhora Neuza Marli Bonasek, pelo diretor do Departamento de Pesquisas de Difusão Cultural, senhor Paulo Gonçalves, e pelo próprio Fraga Cirne, agora nosso colega. A todos eles o nosso agradecimento pelo caloroso início formal de um relacionamento com a etnia alemã, que na prática já é rotina de muitas décadas. Aliás, pesquisando um pouco sobre as relações da imigração alemã com o movimento tradicionalista que surgiu em nosso meio após o término da Segunda Guerra Mundial e com a decorrente americanização do nosso território, cheguei a uma descoberta surpreendente. A primeira tentativa de criação de uma entidade que representasse e defendesse os usos e costumes da terra foi a fundação da Sociedade Sul-Rio-Grandense. Em Porto Alegre, vieram depois novas tentativas com a criação do Grêmio Gaúcho para unir os rio-grandenses desunidos pela sangrenta Revolução de 1893 ou a Revolução Federalista, que se prolongou até 1895. A iniciativa foi do Major João Sesimbra Jaques, do Exército Brasileiro,
gaúcho de Santa Maria, inspirado na Sociedade La Criolla de Montevidéu. O Major Sesimbra Jaques, hoje patrono do movimento tradicionalista gaúcho, viu nascer a União Gaúcha em Pelotas, o Centro Gaúcho em Bagé, ainda antes da virada do século, e em 1901, o Grêmio Gaúcho em Santa Maria, sua terra natal. Mas Sesimbra Jaques foi transferido para o Rio de Janeiro, onde morreu alguns anos mais tarde, sem voltar aos pagos. A União Gaúcha de Pelotas ainda resistiu por vários anos, inclusive sob a direção do grande escritor Simões Lopes Neto, mas terminou paralisando suas atividades. Do Centro Gaúcho de Bagé e do Grêmio Gaúcho de Santa Maria, pouco se falou depois da festa de fundação. Desapareceram sem maiores consequências. Parece que a explicação mais plausível era de que o gaúcho, seus usos e costumes, ainda eram uma realidade muito próxima. Ninguém sentia saudade do que estava perto. Ninguém procurou defender o que não estava ameaçado. Ninguém precisava ir ao Grêmio Gaúcho para ver cavalhadas, carreiras de cancha reta, fandangos, churrascos ou trajes gauchescos. Isso no Rio Grande do Sul, da virada do século XIX para o século XX, era coisa de todos os dias e de todos os lugares. Cada vez mais presente na vida econômica, social, cultural e desportiva, a colônia alemã começou a marcar presença em fatos históricos que a inserem como protagonista nas nascentes do tradicionalismo gaúcho a partir dos anos 1930. Em 1935, acontece a comemoração do centenário da Revolução Farroupilha, com uma mega exposição no antigo Parque da Exposição, já com o novo nome, Parque Farroupilha. E ali se inaugura a primeira churrascaria, estabelecimento comercial que logo vai ter continuadores em várias cidades gaúchas e que hoje existe em todo o Brasil e praticamente todo o mundo. A versão atual do espeto corrido foi uma invenção dos teuto-gaúchos da família Mate de Sapiranga. Nos anos 30, a Alemanha nazista se levanta das cinzas da Primeira Guerra Mundial e começa a atrair as simpatias dos descendentes de alemães em todo o mundo. Aliás, fotos de época mostram o pavilhão da Alemanha na exposição Farroupilha, com a bandeira ostentando a cruz suástica. No Rio Grande do Sul, a propaganda hitlerista era intensa. Então, a 31 de janeiro de 1938, um grupo de moços que falavam o português com forte sotaque teuto-rio-grandense fundou em Lomba Grande, distrito de Novo Hamburgo, a Sociedade Gaúcha Lomba Grandense. Nos anos 30, a Alemanha nazista se levanta das cinzas da Primeira Grande Guerra e começa a atrair as simpatias dos descendentes de alemães em todo o mundo. Aliás, fotos de época mostram o pavilhão da Alemanha na exposição Farroupilha, com a bandeira ostentando a cruz suástica. No Rio Grande do Sul, a propaganda hitlerista era intensa. Então, a 31 de janeiro de 1938, um grupo de moços que falavam o português com forte sotaque teuto-rio-grandense fundou em Lomba Grande, distrito de Novo Hamburgo, a Sociedade Gaúcha Lomba Grandense, para testemunhar o seu amor pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil. Essa entidade existe até hoje, é forte, rica e respeitada. Seus fundadores, a princípio, foram hostilizados, chamados de Clube da Alfafa, mas resistiram a tudo. Não eram alemães, não queriam ser nazistas, eram gaúchos e brasileiros e provaram isso com muita coragem e com muito amor. Um outro registro especial envolvendo a comunidade alemã. Em plena Segunda Guerra Mundial e no rigor da campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, surge em Ijuí, no meio de uma comunidade de descendentes de alemães, a figura de um gaúcho admirável, o capitão Laureano Medeiros, natural de Santana do Livramento,
sonhador e visionário. Ele liderou a fundação do Clube Farroupilha em 19 de outubro de 1943, voltado exclusivamente para o culto das tradições gauchescas, um acontecimento histórico e pioneiro. O Clube Farroupilha de Ijuí continua até hoje, sem interrupções, com sua atividade tradicionalista sob o nome de CTG Clube Farroupilha, situado numa rua de nome alemão, Rua Francisco Berenhäuser. Já em 1942, o capitão Laureano Medeiros havia liderado a organização de um grupo de cavalarianos para participar do desfile cívico do Dia da Pátria. Com o nome de Esquadrão Farroupilha, cerca de 150 integrantes, descendentes de alemães, italianos, poloneses, brasileiros e afro-brasileiros, montados a cavalo e vestidos com a indumentária gaúcha, desfilaram no dia 7 de setembro daquele ano pela Rua Benjamin Constant, em Ijuí, juntamente com militares e estudantes. Essa iniciativa foi em solidariedade aos imigrantes e descendentes de alemães, devido às pressões e perseguições que sofriam no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Esses foram, segundo registra a história, momentos marcantes de presença alemã na cultura gaúcha, ainda antes que o movimento tradicionalista se tornasse uma realidade, a partir de 1947, com Paixão Cortes, Barbosa Lessa e Glauco Saraiva, uma história que os tradicionalistas conhecem muito bem e que começou com a fundação do 35, Centro de Tradições Gaúchas. Gostaria apenas de salientar ainda que o 35, Centro de Tradições Gaúchas, foi fundado em 24 de abril de 1948, no amplo e sólido porão do solar da família Simsch, na Rua Duque de Caxias, no centro de Porto Alegre, sob o lema "Em qualquer chão, sempre gaúcho". A família Simsch é, assim, mais um elo da etnia alemã com o nascedouro do movimento tradicionalista. Cabe aqui um importante registro da história do Brasil que afetou a todos os gaúchos da época. Em 1937, Getúlio Vargas, no poder desde 1930, alegando ameaças internas e externas ao país, implantou o Estado Novo, que se caracterizou pela centralização do poder, pelo nacionalismo, pelo anticomunismo e por seu autoritarismo. Entre múltiplas medidas, ele proibiu em todo o Brasil o uso dos símbolos estaduais, o hino, a bandeira e o brasão, que afetaram muito o orgulho regional dos gaúchos. Do ponto de vista da colonização alemã, as consequências foram ainda muito mais desastrosas. Até ali, durante mais de um século, desde a chegada dos primeiros imigrantes alemães a São Leopoldo, até 10 de novembro de 37, data do golpe de Getúlio Vargas, as colônias alemãs se desenvolveram praticamente por conta própria, apenas em contato com as respectivas administrações municipais. Os governos do Estado e da União pouco afetavam seu dia a dia, já que não lhes proporcionavam nem escolas, nem hospitais e nem estradas, que eram suas necessidades mais prementes na época. Praticamente tudo se resolvia na esfera local e com muito êxito, graças ao espírito comunitário e empreendedor do seu povo. Aliás, a contribuição alemã para o desenvolvimento do Estado, especialmente de meados do século XIX até o início da Segunda Guerra Mundial, foi muito forte. Em Porto Alegre, prédios históricos tiveram arquitetos alemães, a começar pelo Mercado Público, concluído em 1869. Alemães projetaram também o Teatro São Pedro, a Casa de Cultura Amário Quintana, antigo hotel de luxo chamado Hotel Majestic, a sede do Margues, Museu de Arte do Rio Grande do Sul, o prédio da Alfândega, dos Correios, atual Memorial do Rio Grande do Sul, o antigo Banco do Comércio, hoje Santander Cultural, a Casa Eli, atual Lojas Tumeleiro, em frente à rodoviária, os edifícios Chaves e Bier e Ullmann,
o Hospital Moinhos de Vento, o conjunto de prédios da cervejaria Bop Continental, depois Brahma e atual Shopping Total. Antiga Faculdade de Medicina da URGS, o antigo Moinhos Chaves, no bairro Navegantes, o Pão dos Pobres, a Igreja São José, assim como residências, palacetes e casas comerciais, além de importantes prédios e igrejas por várias cidades do interior do Rio Grande do Sul. Os alemães fundaram em 1867 o primeiro clube de Porto Alegre, a SOGIPA, Sociedade de Ginástica Porto Alegre. Depois vieram o Grêmio Náutico União, a Sociedade Germânia, o Veleiros do Sul, o Clube dos Jangadeiros, o Yacht Clube Guaíba Porto Alegre, o Clube de Regatas Almirante Barroso, antigo Ruder Club Porto Alegre, a Sociedade Leopoldina Juvenil, o Clube dos Caixeiros Viajantes, a Sociedade União Popular, o Volksverein, hoje a Associação Theodor Amstad, com sede em Nova Petrópolis, o Centro Cultural 25 de Julho e, naturalmente, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. No início do século XX, o Rio Grande do Sul também já possuía numerosos estabelecimentos industriais, com uma produção bastante diversificada. O censo de 1907 colocava o Rio Grande do Sul em pé de igualdade com São Paulo, quanto ao número de operários ocupados e valor da produção. Na área industrial, notabilizavam-se as indústrias Renner, os fogões Berta, Valig e Geral, a Chocolates Neugebauer, o laboratório Vesp, a cervejaria Continental, o grupo Gerdau, entre muitos outros. Na área comercial, a Casa Bromberg. Na área dos transportes, a transportadora Maier e a aviação Ouro e Prata. Várias companhias de navegação fluvial e lacustre e a portentosa Varig. A própria Fierg surgiu nesse contexto. Na área de ensino, os colégios Pastor Doms, Concórdia e Farroupilha, antiga escola alemã ou Deutsche Schule. Com a chamada campanha de nacionalização do governo Getúlio Vargas e com as atrocidades dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, as pessoas e famílias mais representativas da cultura alemã no Brasil optaram por distanciar-se dessa língua e dessa cultura para não mais se incomodarem. Quem podia só falava português. A língua alemã continuou a ser praticada pelas camadas mais simples da população, que em geral falavam o dialeto Hunsrückisch. Algo parecido se dava com as danças alemãs, com as músicas alemãs. Em vez de acompanhar a evolução, essa cultura alemã ficou parada no tempo, sem o dinamismo dos tempos que precederam a campanha de nacionalização do governo de Getúlio Vargas. Programas de rádio, jornais, livros, cultos e missas alemão foram ficando mais raros. Do lado de cá do Atlântico, a cultura alemã ficou cada vez mais pobre. O que sobrou de bom foram as bandinhas, as danças folclóricas e a culinária típica de inspiração popular. E uma bela história de muito pioneirismo e grandes conquistas. A grande revolução da cultura alemã no país de origem não aconteceu por aqui. Os grandes pensadores, escritores, compositores, reformadores e inovadores que revolucionaram a Alemanha do pós-guerra pouco influenciaram as famílias e a sociedade daqui. Nada que não possa ser recuperado, pelo menos em parte, se aproveitarmos as oportunidades e até diria as necessidades que surgem a todo momento, graças às atuais facilidades de comunicação e de intercâmbio. Uma reaproximação da Alemanha está inclusive no contexto da crescente cooperação oficial entre os dois países. Isso já está em andamento através de intercâmbios acadêmicos, de intensificação das relações culturais e econômicas e até pela criação de parcerias entre cidades brasileiras e alemãs. As comemorações do biênio 189 e 190 anos da imigração alemã e da temporada da Alemanha no Brasil nos convidam para uma proveitosa reaproximação do país que, segundo
as 4 mais recentes pesquisas anuais da BBC de Londres, em 30 países, é apontado como o país de contribuição mais positiva no mundo atual. Muito obrigado a todos e à disposição para eventuais perguntas. Nós queremos agradecer ao senhor Silvio Aloysio Rockenbach e também aos presidente e vice da Comissão Executiva das comemorações dos 190 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. E o movimento tradicionalista gaúcho está lançando um livro, Diretrizes para a Pilcha Gaúcha, de autoria de Paulo Roberto da Silva Gonçalves. E eu convido o presidente Bertolini, então, que faça a entrega de um exemplar a cada um dos 3 dos nossos convidados que estão conosco aqui. Nosso companheiro Sirmi Fraga, representante do MTG na Comissão das Comemorações e Festejos da Imigração Alemã no Brasil. Gerson Miola, vice-presidente de eventos. Neuza Marli, Bonaceg, diretora cultural do MTG. O nosso histórico diz da participação nos CTGs que variam pelo estado inteiro, de uma participação dos seus integrantes com mais da metade, dependendo de algum município, chega entre 60% e 70% de componentes que têm origem de imigrante vindo da Alemanha. A comissão sentiu que esse potencial para divulgar os 189, 190 anos da imigração no Rio Grande do Sul e no Brasil, devesse ter o apoio do nosso MTG, que alcança a todos os seus CTGs e que algumas propostas já em reunião havida na sede da entidade levou a 3 situações que poderiam ou que pudessem ser aplicadas na divulgação desse evento. A primeira delas seria que nos concursos de prenda e de peão campeiro, uma das perguntas seria em relação quais foram as melhorias ou quais foram os avanços que a região conseguiu através dos imigrantes alemães. A segunda é a participação no ENART, no próximo ano, de que a imigração fosse um dos temas alcançados por aquele encontro, e principalmente na música, na dança, através do choque. A terceira proposta, que eu a considero bastante relevante, se refere aos encontros, aos bailes, às churrascadas, às jantas, enfim, qualquer evento que durante o mês de julho, quando se comemora a data da imigração, que ocorreu em 25 de julho de 1824, tivessem como mote e representassem, por exemplo, baile da imigração alemã, durante todos os eventos do mês de julho. Essa lembrança, por certo, fará com que os seus integrantes também
indiretamente fiquem homenageados e a procura e o interesse em realizar esse tipo de evento com esse mote certamente vai proporcionar o conhecimento aos demais integrantes daquilo que os imigrantes realizaram no Estado e o seu desenvolvimento, como foi citado pelo colega. Quero agradecer aqui o recebimento desse livro, que trata das diretrizes para a Peixe Gaúcha, e aproveitando aquela reunião, autorizamos já a inserir na capa de fundo o emblema a logomarca da imigração, que já está correndo aqui no Rio Grande do Sul por 11 anos. Ela deve ter continuidade e certamente será mais um marco desses festejos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, nosso muito obrigado à Comissão Executiva.